O mercado farmacêutico saturou. Está difícil hoje para nós farmacêuticos encontrar bons postos de trabalho? Bom, eu sou Inácio Luvan, você está aqui no canal Farmacêutico de Valor e nesse vídeo eu vou abrir um pouco desse lado, o farmacêutico está virando uma commodity, como que isso está acontecendo, né? Como que está o nosso mercado, aquecimento dele ou congelamento dele? Então, esse vídeo é para você que é farmacêutico, farmacêutica, esse vídeo é para você que está estudando ou deseja estudar farmácia, porque a gente vai falar dos dias atuais, eu estou gravando isso em 2026, mas pode ser que você veja isso mais para frente, inclusive se for mais para frente você vai poder analisar e fazer o contraponto, tá legal? Então sem delongas, vamos lá? Bora farmacêuticar? Gente, no cenário que nós temos hoje, Brasil, nós estamos falando aqui de cerca de 400 mil farmacêuticos. Então quando a gente fala, pô, o mercado farmacêutico saturou, é porque normalmente isso vem atrelado com o número de farmácias. Eu não sei se você sabe ou não, no Brasil a gente tem cerca de 90 mil farmácias. Às vezes um bocadinho mais, 92 mil, 94 mil. Mais ou menos! Entra ano, sai ano, entre aberturas e fechamentos, a gente fica ali na casa dos 90 mil postos, né, ou farmácias no Brasil. Inclusive é um dos tipos de estabelecimento que mais existe no Brasil. Para você ter uma ideia de quantas farmácias a gente tem per capita. O Brasil é líder mundial, Brasil e Japão, que normalmente são próximos, né? Mas é líder mundial de número de farmácias por habitante. É muito louco se você fizer a conta aí, pega a população brasileira, 220 milhões arredondando, divide por 90 mil e você vai ver o quanto que uma farmácia atende ali 2 mil e alguma coisa. Eu vim pegar a calculadora aqui porque eu não resisti. Vamos fazer a conta! 220 milhões de habitantes e eu vou dividir isso aqui por 90 mil farmácias. Está dando 2.444 habitantes, ou seja, uma farmácia para aproximadamente 2.400 pessoas. Isso é um número astronômico. Agora, você pegou 400 mil farmacêuticos para as mesmas 90 mil farmácias. 5 anos atrás, a gente tinha praticamente a metade de farmacêuticos. Então, quando você vê essa matéria, quando você vê essa notícia estampada em algum artigo, alguma revista da nossa área, é porque está dando, luz para essa certa euforia. Só que tem outra coisa que é preciso olhar aqui. A quantidade de farmácias, Inácio, permaneceu a mesma. A quantidade de farmacêuticos continua crescendo. Nós temos um dado interessante, que é o Brasil é o país no mundo que tem a maior quantidade de faculdades de farmácia. Ou seja, fazer farmácia no Brasil parece ser algo muito bom. Concorda comigo ou discorda? É verdade. Inclusive, se esse conteúdo, né, de alguma forma for relevante para você, você gostar desse conteúdo, a gente sempre fala, né? Se inscreve no nosso canal, vem junto para essa comunidade do Farmacêuticar, onde aqui a gente quer fortalecer cada vez mais o nosso papel. Então a gente vê o quanto que nós farmacêuticos podemos e agregamos na vida das pessoas, e é para isso que a gente tem esse canal aqui do Mundo Farma. Fechado? Então se você já se inscreveu aí, o que a gente tem pela frente? Estou na área, Inácio. Como que eu vou lidar com isso? Nós estamos passando por uma fase onde eu tenho mais farmacêuticos na maior parte das regiões do Brasil, e se eu tenho mais farmacêuticos, para um mercado correto, ele segue isento. O que eu digo mercado correto? Aquela empresa séria, que contrata da maneira correta, que segue o que é para seguir, segue normal. Só que nós temos um outro mercado na farmácia, que é um submundo. É um mercado que, existe piso, mas aqui não. Existe escala, mas aqui não. Então, assim, você também precisa, no meu entendimento, se fortalecer e se valorizar para disputar as melhores posições de trabalho no nosso mercado. Então, quando eu digo assim, vai ficar saturado porque o número de farmacêuticos é gritante. Sim, porém, aumento a quantidade. Mas, gente, tô no RH há 2 décadas. Eu acredito que, assim, por já ter milhares e milhares e milhares de farmacêuticos já passado por mim de alguma forma no mercado e já ter treinado mais de 100 mil farmacêuticos. Eu me sinto confortável em dizer de que assim, a quantidade de farmacêuticos cresce, mas a qualidade não.
Isso significa que se você cuida de você, se você está antenado no farmacêutico de valor, em outros programas, não é? Se você de fato faz uma boa curadoria daquilo que você estuda, vai ficar saturado se a pessoa não estiver o quê? No momento atual. Então esse é um ponto. Não se preocupe com saturação se você se garante. Então esse eu vejo que é o ponto mais importante. O segundo ponto é o nosso jeito de farmaceuticar, o nosso jeito de trabalhar, de revelar nossa arte está mudando. Então, se eu estou num formato ainda de atendimento, sabe aquela coisa de chega uma pessoa, tem uma prescrição, eu vejo a prescrição, qual que é o produto eu entrego, esse sistema de entrega, ele vai ser substituído cada vez mais por coisas muito melhores, como um sistema que pega, um sistema que faz isso. Ou seja, eu preciso do farmacêutico pensando como farmacêutico. E a única pessoa, o único profissional, né, que atua em farmácia, que pode fazer isso, é quem tem a chancela, ou seja, o farmacêutico. Ponto positivo pra gente. Ou seja, se eu saio de um trabalho mecânico farmacêutico para um trabalho pensante farmacêutico, eu já estou mais garantido ainda de que eu vou trabalhar. Talvez não nessa empresa, mas as melhores devem me convidar. Por quê? Porque eu sei pensar como farmacêutico. Inácio, me traz algo mais factível. Como é que é isso? Chegou uma prescrição, ou seja, a prescrição tem um profissional de saúde que entendeu ali, que diagnosticou e que entendeu que talvez aquela ali seja a melhor sugestão de tratamento. Quem assina embaixo por esse primeiro ali, a receita que chega para você, somos nós. Ou seja, eu não acato todas as prescrições e entrego o que está pedindo. Eu penso a prescrição. Quem é o paciente? Por que essa foi a sugestão de tratamento? E eu, como profissional desse tratamento, é que assino embaixo dizendo que eu concordo que esse paciente precisa desse tratamento agora. E esse concordar é o ato de dispensar. É verdade. Então, o dispensar não é entregar aquilo que veio proposto. Dispensar é a gente pensar se de fato é isso e a gente dá a segunda assinatura. Ou seja, um profissional de saúde fez a prescrição, já tem uma assinatura ali, agora chega para o especialista do medicamento, que somos nós. Então, quem entende vai da prescrição para um tratamento é o farmacêutico. E isso a gente faz pouco no Brasil. A gente muito mais dispensa no sentido mecânico do que no viés de pensamento, de reflexão. E é provável, porque eu sei que tem muita gente maravilhosa, muita gente de alto calibre aqui no farmacêutico de valor, que você pensa assim, pô, Inácio, eu faço isso, cara, mas aí eu vou entrar em contato com o prescritor e tem barreira, e às vezes não é atendido, às vezes não fala, às vezes é do governo. Eu entendo. Só que, ao mesmo tempo, se a gente começar a pegar essas, vou chamar aqui de pequenas, mas importantes vitórias, imagina a gente fazendo isso numa comunidade cada vez maior. Então eu também, na pele, eu já entrei em contato com prescritores que não me receberam bem, mas eu também já entrei em contato com prescritores que até hoje eu tenho um vínculo. Alguns deles ainda me ligam. Inácio, ó, paciente assim, tá, é isso aqui, é a melhor opção de tratamento que nós temos. Olha como é incrível trabalhar junto. Afinal de contas, para que existem essas frentes de saúde, né, se não é para tratar o paciente, tirando aqui outros viés, que a gente poderia falar isso de um outro vídeo, mas sendo objetivo, puxa, é cuidar de uma pessoa. Ou a gente vai conseguir reverter o quadro dela, ou a gente vai amenizar a situação dela. Então pensa nisso, cada vez menos operacional, cada vez menos mecânico, cada vez mais pensante. Então esse profissional não tem como se saturar porque é raríssimo no mercado. Ele passa a ser ou ela passa a ser, você passa a ser cada vez mais procurado, cada vez mais desejado, se souber revelar isso. Eu vou aqui até abrir um parênteses, não é? Inácio, estou fazendo um bom trabalho aqui na minha região. As coisas vão começar a acontecer, vão. Com que velocidade? A velocidade do momento, dos tempos e as coisas do dia a dia. Se você também valorizar a sua comunicação, se você também vai visitar os profissionais da sua região, ou seja, se você for além da cartilha, você acelera isso. Então isso é uma coisa muito legal quando a gente fala de saturado. Não esquenta se o mercado está com muito farmacêutico, porque ao mesmo tempo está com poucos farmacêuticos fazendo de fato um trabalho muito legal e estratégico com a mente e com uma boa, vou chamar aqui de canal, de viabilizar isso, né?
que é a maneira como você escoa o seu raciocínio, a maneira como você faz as suas parcerias. Então pense nisso. Então olha só, 400 mil farmacêuticos para as mesmas 90 mil farmácias. 5 anos atrás, cerca de 200 mil farmacêuticos para as mesmas 90 mil farmácias. Por que eu estou citando farmácia? Porque praticamente 82 farmacêuticos em 100 atuam em farmácia. Então 18% da nossa classe está na indústria, está, enfim, em mais de 140 especialidades que nós temos. Mas 82%, ou muito próximo de 82%, está em farmácia. Por isso que é tão relevante assim esse número da quantidade de farmacêuticos e farmácia. E aqui o terceiro ponto, que se esse valeu o vídeo, eu já vou ficar muito feliz, me deixe saber nos comentários, hein? Senão não tem como a gente adivinhar o que você está achando, se está gostando, se não está gostando, então comenta também, isso é importantíssimo para a gente. O terceiro viés aqui é o seguinte, nós estamos passando por uma transformação de papel farmacêutico, onde eu atuo cada vez mais como farmacêutico, como se fosse um resgate, mas nos tempos modernos. Lembra as histórias? Ou se você era do tempo, em que o farmacêutico estava muito mais próximo da comunidade? Pois é, a gente está vivendo esse resgate com os aparatos tecnológicos e a gente está vendo também a autonomia. Olha a palavra que eu estou usando. O farmacêutico cada vez mais caminhando para ser um farmacêutico autônomo. Isso seria tema para uma outra discussão, mas eu vou colocar aqui, piso salarial. Há anos que eu estou ouvindo isso, há anos que eu participo de alguma forma para levantar a bandeira da valorização do farmacêutico. Como muitas pessoas sérias no Brasil também fazem isso. A gente ainda não conseguiu, estamos mais próximos do que nunca. Agora imagina se eu delegar o meu sucesso, ou o meu êxito profissional, ou a minha remuneração, a possibilidade do piso aumentar, porque deve aumentar, se Deus quiser, vai aumentar. Só que ao mesmo tempo, nós não temos uma estrutura hoje de mercado que suporte no sentido de, ok, aumentou através de uma coisa que foi passada lá por tudo quanto é Câmara, Senado. Agora eu quero ver as empresas conseguirem ter fôlego para pagar. Nós citamos aqui no início desse vídeo. Eu tenho um piso, ok, vamos pegar aqui Minas Gerais, tá ali hoje acima de R$6.000 o piso. Todas as farmácias de Minas Gerais estão pagando piso? As chances são de que não, ou de qualquer outro lugar no Brasil. Percebe a discrepância? Então, assim, delegar isso para uma legislação me parece algo não vantajoso. Agora, delegar aqui, investir em você, cuidar de você, você começa a ter, não controle pleno, mas muito mais controle da sua evolução profissional, da sua remuneração. Então, o terceiro é, nós ainda, enquanto comunidade, nós ainda não aprendemos a trabalhar com a autonomia que nos foi dada. Parece louco dizer isso, mas até bem pouco tempo atrás, nós farmacêuticos não atuávamos num âmbito de consultório, não poderíamos atuar nem no nosso e nem numa farmácia. Depois abriu-se para a farmácia, estamos engateando ainda no meu ponto de vista, ainda tem muita coisa para a gente celebrar e conquistar. Agora veja você, o quanto que nós temos de empreendedorismo, que pode ser um intra, ou seja, aquele empreendedorismo, a visão empreendedora de crescimento dentro de uma empresa. Então você, não num sentido agora mais de um funcionário daquela farmácia, mas num outro formato trabalhando junto com uma farmácia, por que não? E tendo também os seus pacientes particulares. Isso traz para a gente o quê? Existe uma, comoditização do farmacêutico? Pessoal, a gente está no mercado, viajando muito. Existe. Tem lugares que a gente presencia coisas assim do tipo, a farmacêutica está indo bem, mas ela está indo tão bem, tão bem, tão bem, que às vezes por medo de perder um profissional bom, um profissional sério, comprometido, a farmácia às vezes libera aquela pessoa e coloca outra mais em conta ali, com um salário menor, percebe isso? Por quê? Porque aquele modelo, aquela farmácia, ela não é o espaço no momento, pode ser que venha a ser, mas no momento não é o espaço que vai permitir o crescimento. É um espaço que quer alguém para assinar, para ser responsável. Então a gente passa por isso, a gente presencia isso. E a gente vê tanto o farmacêutico que vai ser quem vai sair, como a gente também presencia a pessoa que vai entrar, que está dando seus primeiros passos e que às vezes quer fazer um bom trabalho. Normalmente, nós farmacêuticos queremos fazer um trabalho sério, que é a saúde das pessoas de verdade.
a gente não quer correr o risco de machucar ninguém. Só que nós também temos as nossas limitações de comunicação, de conhecimento técnico, prático da nossa área. Então, se você está vendo um mercado saturado, lembre-se que você tem a carta hoje, vou chamar aqui de carta bônus, né? Puxa, que é a sua autonomia, de você poder, às vezes, num trabalho que você faz hoje, permanecer e ter os seus pacientes particulares ao mesmo tempo, atendendo fora daquele seu horário de expediente. Lembre-se disso, nós temos sim, olha, a maior quantidade de faculdades de farmácia do planeta, nós temos sim a maior quantidade per capita, ou seja, o número de farmácia por habitante, a gente fez a conta aqui, 2.400, cerca de 2.400 habitantes, sim. O último dado do Conselho Federal de Farmácia que eu tive acesso, provável que seja maior do que isso, era de cerca de 15 mil novos farmacêuticos no mercado por ano. Talvez seja maior do que isso. Ou seja, se eu olhar só para isso, problema, tá saturado, meu Deus, eu vou para outra profissão, isso aqui não é para mim. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Espera aí, ao mesmo tempo eu tenho o viés da autonomia, ao mesmo tempo eu tenho muita gente fazendo um trabalho, mecanizado, e eu posso fazer um trabalho pensante. Ao mesmo tempo, se eu invisto na minha comunicação, eu consigo apresentar um projeto para um empresário, por exemplo, e fazer daquilo ali uma nova fonte de renda para mim. Então, Farmá, eu vou ficar por aqui, mas eu quero saber a sua opinião, né? Todas as opiniões são muito bem-vindas. Farmacêutico de Valor é uma fagulha, né, para que o nosso cenário farmacêutico fique cada vez melhor, e eu acredito que isso é possível se nós estivermos juntos, tá bom? Então, se gostou, compartilha, deixa o seu like aí pra gente, isso é muito importante. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Bora farmaceuticar! Gruda nesse vídeo. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, Jô. O número, o caramba da calculadora, que o Jô vai ter que fazer essa conta aí, porque agora eu vou fazer essa conta. Vamos respirar. Vamos respirar.